Graça e paz a todos. Lendo a palavra de Deus, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, desde o versículo 1 até o versículo 11, nós encontramos as seguintes palavras. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Portanto, queridos ouvintes e os que estão aí detidos neste vídeo que estamos agora realizando, nós lemos aqui a palavra de Deus conforme expressa no Evangelho de Lucas, capítulo 5, alguns versículos que falam, que não deixam de falar, da grandeza e do significado do que foi nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês perceberam que Jesus, o Filho de Deus, ali nos arredores de Genezaré, mais especificamente, exatamente no lago de Genezaré, e uma multidão o cercava. O texto é categórico, bem explícito aqui. Uma multidão o comprimia de todos os lados. Quero parar um pouquinho aqui para fazer uma pequena ou a primeira reflexão sobre este contexto, sobre esse detalhe aqui, que a multidão o comprimia. A multidão o comprimia, uma multidão o comprimia. Eu quero perguntar a você, meu dileto ouvinte, você que está analisando este vídeo, esta produção, esta modesta produção, diante, entretanto, da grandeza do que significa a palavra de Deus diante de nós. Você também, como aquela multidão, você que pertence a uma multidão atualmente, você tem esta avidez, esta vontade, este interesse de ouvir a palavra do Senhor? Eu ousaria dizer, ousaria presumir que sim, porque não é difícil de entender que praticamente todo ser humano, ou todo ser humano, tem esta necessidade espiritual. Tem dentro de si perguntas: de onde vim, para onde vou, e uma preocupação com a sua vida espiritual. As religiões são muitas as, digamos assim, alternativas e aquilo que parece opção religiosa para com que as pessoas sigam. Entretanto, é
necessário dizer que, espiritualmente falando, só existe uma solução assim adequada, somente uma solução transcendente que está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse de uma outra feita que é o caminho, a verdade e a vida. E esta multidão interessada em ouvir a palavra de Deus certamente pôde discernir, através das atitudes do Cristo, do Filho de Deus, que Jesus de fato ele revelava uma transcendência. Afinal de contas, ele representava o próprio Deus e, na verdade, era o Deus encarnado, que veio para cumprir uma missão salvífica, exatamente para salvar a humanidade, mais exatamente ainda, para salvar todo aquele que crê, para salvar a todo aquele que crer, que vir a crer nele. E, dando prosseguimento aqui, em nossa análise do texto, no versículo 2 é dito que Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Mais uma pausa que eu faço aqui para novamente refletir. Dá para ter uma ideia, não é? Especialmente aqueles que estudam teologia, aqueles que se detêm no quesito homilética, nós percebemos aqui algo da técnica, algo da estratégia e também algo do componente em termos de voz que Jesus tinha, né? Porque para ele se assentar num barco e dali poder falar à multidão, acredito eu, né? Pelo menos o texto deixa transparecer, que Jesus ele usava assim de estratégias e mesmo de técnicas para falar à multidão. Muito provavelmente ele se posicionou ali, é o que tudo indica, de tal forma que o vento fosse-lhe favorável, num sentido de que este próprio detalhe físico do vento pudesse levar, mesmo aos mais distantes, as suas palavras de fato salvíficas, de fato com poder de salvação, as suas palavras ungidas, as suas palavras maravilhosas, as suas palavras divinas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Aqui pode ter assim uma mensagem figurada, porque se literalmente Jesus ordenou, né? Jesus ordenou para com que de forma literal Pedro ele se dirigisse a águas mais fundas. Se nós assim fizermos uma aplicação espiritual, isto tem que se dar comigo e com você, espiritualmente falando. Se nós estamos num determinado patamar atual, Deus ele pretende revelar mais de sua pessoa para nós. Jesus Cristo pretende revelar-se mais e mais para mim e para você. E quando Pedro ele vai ali para as águas mais profundas, eu ouso aqui fazer uma figura de linguagem, uma metáfora, para referir-me ao fato de que precisamos sim, cada vez mais, conhecer mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do seu plano de salvação, a respeito de tudo aquilo que ele pretende revelar para nós. Bom, seguindo adiante aqui, no que o texto está a dizer, Jesus também disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Algo então aqui da fé demonstrada por Pedro. Existem outras versões que dizem sob ou sobre a tua palavra,
lançarei as redes. Mesmo que você, meu amigo, esteja, quem sabe, desiludido com várias alternativas, com várias demonstrações de religiosidade que aparentam demonstrar alternativas, opções para com que você tenha, digamos assim, uma religião, né? De fato é através de Jesus Cristo que nós encontramos algo diferente, algo realmente eficaz, algo realmente que condiz com todas as nossas expectativas espirituais. Então Pedro, que já tinha alguma noção do que era Jesus, Pedro, que já discerniu que Jesus fazia diferença em vários aspectos, ele disse categoricamente ao mestre: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então você percebe que através desta fé no Senhor, através de nossa fé em Jesus Cristo, coisas maravilhosas podem acontecer e mesmo sobrenaturais, coisas que muitas vezes desafiam os próprios enunciados científicos, os próprios enunciados da ciência, porque Jesus ele é transcendente, Jesus é Deus e ele pode de fato promover o milagre. Pegaram, portanto, tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Aqui no versículo 6, nós vemos algo a respeito aqui desta necessidade de ajuda, né? E ao versículo 7 também. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. No versículo 7, nós vemos aqui alguma coisa que diz respeito à necessidade de cooperação. Isto fala de união, portanto. Nós vemos aqui a necessidade de união, a necessidade de cooperação. Nós sabemos que mesmo no cristianismo existem várias, digamos assim, denominações cristãs, e eu me recordo aqui de um texto bíblico onde diz que há diversidade nos serviços e nas realizações, entretanto o Senhor é o mesmo. Ele pode servir-se de modalidades, de diferentes maneiras que os homens trabalham, a fim de cumprir o seu propósito transcendente, a fim de dar prosseguimento na sua obra de salvação e em favor da humanidade. No versículo 7, portanto, nós vemos aqui algo que fala sobre a necessidade de união, de cooperação. Muitas são, inclusive, as igrejas, né? Existem várias denominações, várias igrejas, cada uma com a sua placa, com o seu nome, e é necessário, portanto, que haja a união, digo a união, sobretudo, na essência, a união nos fundamentos teológicos, a união nos fundamentos doutrinários. Isto nos diz, então, que não deve haver preconceito, não deve haver, repúdio aos muitos trabalhos existentes, feitos para Deus, para a sua obra e em nome de Jesus. No versículo 8 nos é dito que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que Simão viu? Vocês notaram, né? Através da narrativa bíblica, que ele ficou assim perplexo. Pedro e os seus companheiros também ficaram todos perplexos diante do que foi realizado ali, diante do que foi feito através da palavra de Jesus,
através também daquela resposta, digamos assim, uma resposta de fé em Pedro e também nos seus companheiros, correspondendo à ordem de Jesus, que era para irem a um lugar mais fundo, às águas mais fundas, onde lançaram as redes, e houve então aquela pescaria inigualável, a ponto de quase se afundarem. Todos ficaram assim de tal maneira maravilhados que Pedro, sempre intrépido, esta é uma característica neste personagem, neste que foi Simão Pedro. Pedro, quando viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Entretanto, não, Pedro, você não tem que se afastar. Você não tem que pedir para com que o mestre afaste-se de você. Muito pelo contrário. Antes, aproxime-se de Cristo, Pedro, porque ele já se aproximou de você nos dias de hoje. Jesus está se aproximando de nós. Ele já se aproximou de mim e de você, revelando-se como Filho de Deus, dizendo que ele pode garantir a salvação de sua alma, dizendo que ele pode transformar a sua vida, dizendo que ele pode tirar você de uma vida sem sentido, sem propósito, sem Deus, e você é feliz por estar correspondendo a esta palavra que foi lida, a palavra de Deus, mais uma porção aqui da palavra de Deus, a nós revelada. Você é feliz, primeiramente dentro desta sua avidez, como aquela multidão, né, que comprimia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Você, até o momento, já está sendo feliz. Neste momento, especialmente, também está sendo feliz em estar conferindo algo aqui da palavra de Deus. E nós não temos que ter este pensamento ao nível de Pedro aqui: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. De maneira nenhuma. Inclusive, eu sei de pessoas que dizem: quando eu parar com os meus vícios, aí eu vou para a igreja, aí eu me aproximarei de Deus. Ou quando eu parar com aquele costume, ou quando eu regularizar a minha vida matrimonial, quando eu estar sem dívida nenhuma, quando eu limpar o meu nome do SPC e do Serasa, então eu me aproximarei de Deus. Não, você deve se aproximar de Deus como você está, porque o cristianismo, inclusive, é a única religião que demonstra que Deus se revelou a nós. É a única religião que mostra um Deus que veio até a humanidade, que preocupou-se e ocupou-se em vir ao homem perdido. Existem N religiões, entretanto, é por isso que nós estamos defendendo, estamos nesta apologia em dizer que o cristianismo é a religião realmente transcendente, é a religião idealizada, proposta pelo próprio Deus. O cristianismo é a religião que o próprio Cristo ele deu o seu aval, de tal maneira que morreu na cruz por nós, por mim e por você. E então, se ele já veio até mim, se ele já veio até você, nós temos que, vamos mudar radicalmente esta palavra aqui, né? Esta sentença, afasta-te de mim, não. Nós temos que cada vez mais nos render ao senhorio de Cristo. Nós temos sim que nos ajoelhar diante de Jesus e agradecer-lhe por se mostrar assim, por se revelar tão graciosamente a nós, como sendo aquele divino companheiro, como aquele Salvador que veio para nos remir de nossos pecados, veio para nos dar um novo significado de vida, veio para nos salvar. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros, como eu disse agora há pouco, né? Na verdade, baseando-me na própria palavra, ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Portanto, meu amado amigo, você que está aí conferindo essa mensagem, se nós temos temor de Deus, no sentido assim de
de nossa necessidade de prestar-lhe culto, é claro, aquela reverência natural que se revela a nós, né? Diante deste, digamos, até temor que temos de Deus, entretanto, nós não temos que ficar apavorados. Uma coisa é ter temor e reverência, respeito à divindade. Outra coisa é ter pavor. Muitas pessoas sofrem, por exemplo, de síndrome do pânico. Eis aí uma maneira, na verdade, a única maneira de você se livrar disso também. Tema a Deus. Troque o seu temor por coisas muitas vezes sem sentido, né? Um pânico assim inexplicável. Troque isto, renda-se como Pedro fez aos pés de Cristo e como aqueles também fizeram. E peça para com que ele entre no seu coração também. Ele que está aí tão pertinho de você, peça para com que ele também entre no teu coração e você verá também este milagre. O seu medo inexplicável, o seu temor por coisas ínfimas, por uma alegria imensa, inexplicável, que é a alegria da salvação. Uma alegria, posso dizer, transcendente que Jesus ele está para te dar. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha aí, a partir do instante em que você se rende a Cristo, reconhece-o como o teu Salvador, como o Filho de Deus, como Deus também, você pode também perceber e comprovar que Deus fará algo maravilhoso nos teus familiares também e entre aqueles que o cercam. E você também poderá ser um porta-voz de Deus para divulgar às outras pessoas à sua volta que só Jesus Cristo salva. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feliz você será também, se você tomar esta mesma atitude, assim como eu fiz, resolvi um dia seguir a Jesus. Posso dizer a você que sou feliz também, e isto poderá suceder com você também, rendendo-se ao senhorio de Cristo. Portanto, eu evidentemente peço a Deus que continue te abençoando nesta avidez, nesta sua vontade de conhecer mais de Deus. Eu desafio você e, na verdade, te convido, né? Reforço aqui o meu apelo para com que você, como aquela multidão, na sua avidez e vontade de conhecer mais a Deus e ouvir a palavra do Senhor, cresça na graça e no conhecimento. Apegue-se à palavra de Deus. Você deve ter este livro sagrado, o livro sagrado na sua casa. Leia-o e você certamente estará conhecendo mais e mais de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, e você tem tudo para ser feliz. Na verdade, você tem tudo porque o próprio Deus diz, o próprio Deus quis isso, o próprio Deus quis revelar-se a você, e é o próprio Deus quem oferece tudo de bom para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito obrigado.